Você colocou aqui uma palavra que não tem como ouvi-la pela sinceridade sua, pela autenticidade sua. A questão de chantagem. O que se fala é que anteriormente na Câmara, o presidente Arthur Lira era absolutamente chantagista. E que o atual presidente da Câmara, Hugo, é diferente. Ele não é chantagista, não é revanchista e é um homem de diálogo. Isto procede ou não, Érica? Olha, eu acho Deputada. que procede em algumas instâncias. Eu acho que o presidente Hugo Motta, de fato, tem uma postura menos revanchista mesmo. Ele é menos chantagista, né? Tem ali as questões de presidente de uma casa, precisa representar os interesses de todos os partidos e etc. Mas me parece uma pessoa mais dialogável, né? Mais disposta a dialogar. Enquanto o presidente Arthur Lira, que eu tenho uma ótima relação, tive sempre uma ótima relação com o presidente Arthur Lira, me parece realmente uma pessoa mais complicada de dialogar, uma postura mais difícil, tem uma postura mais dura. Então eu não sei em quais níveis nós podemos fazer essa afirmação, mas nitidamente há uma grande diferença de perfil entre o presidente Hugo Motta e o presidente Arthur Lira. Isso é indiscutível. É o que eu mais ouço de pessoas, indiscutível. De pessoas sinceras como você. Não dá para nós concordarmos que quem tentou romper com a democracia, arquitetar um plano para matar o presidente da República, o vice-presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes, que estava presidente, né, ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos achar isso natural. Nós não podemos achar natural que as pessoas tenham acampado em Brasília, tenham depedrado. Nós temos ali, não sei se no Senado tem, mas na Câmara nós temos ali meio que um memorial, um museu da depedração, né? Os patrimônios, os presentes que outros chefes de estados deram ao Brasil, tudo ali mostrando. E as imagens são muito fortes. Eu tenho os vídeos. As imagens são muito fortes, né? Não dá pra gente dizer que aquilo era um passeio de domingo de senhorinhas com a Bíblia. Tem aquela cena chocante que quem não viu precisa ver, ou não também, porque é repugnante, daquele cidadão abaixando as calças e defecando sobre as mesas. Pelo amor de Deus, né? Aquilo é um absurdo. Então, senador... E militares rindo, tem vídeo. Rindo. Militares de Brasília rindo, vendo quebrar um Portinari, um Di Cavalcante, que quem quebrou nem sabia quem era. Nem sabia quem era. Né? Nem sabia quem era. Jogou onde? Pois é. Mais ou menos isso, né? Pois Agora, nessa linha, quando você tem um debate na tribuna da Câmara Federal, dura como você é, que argumentos você usa quando alguém sobe para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e dizer que ele não merece ser condenado? Eu acho que tem um argumento que é o argumento mais de nós nos... Eu fiz um vídeo há um tempo atrás que eu fazia uma analogia, que é a analogia que eu vou usar aqui, porque eu acho que é o argumento que cabe. Imagine que nós moramos num condomínio e, de repente, nós temos uma eleição, nós decidimos mudar o síndico deste condomínio, um novo síndico, então, é eleito, e, de repente, o ex-síndico resolve se organizar com alguns condôminos, com alguns moradores, invadir a nossa casa, fazer defecar sobre a nossa mesa, agredir os nossos filhos ou os nossos familiares, que seriam as forças policiais aqui do Distrito Federal, quebrar os nossos quadros, rasgar as nossas roupas, colocar a nossa casa para baixo, porque nós, de maneira consensual, numa votação de condomínio, decidimos mudar a presidência ali, a condução da administração do prédio. É isso, é nós nos colocarmos nesse lugar. É como se alguém invadisse a sua casa, quebrasse tudo, defecasse em cima da sua mesa e de repente eu chego aqui para você e digo, mas não, a gente precisa perdoar. Perdoar por quê? Qual é a narrativa do perdão? E mais do que isso, perdoar o ex-presidente Bolsonaro significa legitimar, legalizar, autorizar a brutalidade e a barbárie. É dizer, não tem mais que ter diálogo. Acabou a conversa. Não está contente com o governo, não aceita o resultado das urnas eleitoral, quebra tudo, fecha o Supremo Tribunal Federal. E mais um outro argumento. Vocês estão defendendo o ex-presidente da República porque o golpe não deu certo. Porque se tivesse dado certo, isso aqui não existia. Esse espaço de diálogo, de pontos de vista divergentes, de colocação da opinião, teria acabado. Teria acabado. Então são muitos argumentos. Não faltam argumentos para desmoralizar mesmo, né? Desmontar
esses que querem transformar uma tentativa de golpe de Estado violenta, porque não é uma ruptura não, é uma tentativa de ruptura violenta do Estado democrático de direito, em uma pequena aventura de meninos bobinhos, né? O ex-presidente tinha uma rota de fuga que ele ia percorrer, ele fez reuniões com embaixadores, ele fez reuniões com representantes, as patentes importantes das Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Aeronáutica, Exército, e não conseguiu porque não teve apoio, porque não era um cara inteligente, respeitado e articulado. Porque se fosse, talvez hoje nem esse programa pudesse mais estar acontecendo. Eu não estaria no ar. Eu não estaria no ar. Com 51 anos de carreira, eu já fui demitido ao vivo, para você ter uma ideia. O único jornalista na história da televisão brasileira a ser demitido ao vivo a mando de um político, o Aécio Neves de Minas Gerais. Mas eu também já pedi demissão ao vivo, tá? Mas, deputada Érica, eu fico pensando numa declaração do presidente, que eu chamo de presidente carinhosamente, é meu amigo pessoal, ele e a sua esposa, a amada Dona Lu Alckmin, o Geraldo Alckmin. Ele falou: Cajuru, você foi o primeiro parlamentar que deu um exemplo que muitos deveriam segui-lo. Eu falei: qual? Ele falou: quando você diz o seguinte: gente, por gentileza, imaginem esses vândalos que foram bem pagos para cometerem o crime que cometeram nos 3 poderes, se eles se encontrassem não com quadros, não com mesas, e se encontrassem nos 3 poderes, pessoalmente, com Lula, com Alckmin e com Alexandre de Moraes, eles teriam sido linchados ou não? Pois é. Essa é uma reflexão bem importante e não precisamos nem respondê-la aqui. Esse exemplo cabe. Esse exemplo cabe totalmente. Não tem jeito. Totalmente. Né? Totalmente. Bom, agora, nesse momento de discussão política, nós vivemos outros assuntos. Um que eu gostaria muito, só falando do vídeo, só para não esquecer aqui, do vídeo seu, ele está no seu Instagram, de 4 milhões de seguidores? Está no meu Instagram, tem esse vídeo lá? Tem lá. Que eu quero ver com o maior prazer. Sim, por favor. A PEC da segurança, qual é a visão da deputada Érica Hilton? Nós estamos vivendo um cenário de total instabilidade na segurança pública do nosso país, né? Nós estamos vivendo cada vez mais um cenário de violência, de assassinatos, de latrocínio e até mesmo os roubos de celulares, que podem parecer uma coisa menor quando a gente fala em latrocínio, quando a gente fala em outros tipos de crime, mas que também se transformou numa epidemia no Brasil. E nós precisamos, senador, entender que não é sobre retirar a autonomia dos estados e dos governadores, né, dos próprios prefeitos nas guardas civis metropolitanas dos municípios, mas nós precisamos de uma inteligência, nós precisamos de uma modernização, nós precisamos de uma sofisticação e de uma unificação de um plano de atuação de segurança pública no Brasil. Porque o que nós estamos assistindo hoje no Brasil, o crime organizado, as facções, a criminalidade, o tráfico de droga crescendo, invadindo as escolas, os territórios, roubando e sequestrando as crianças, os adolescentes, as famílias, isso não pode continuar da maneira como está. E me parece que o modelo que nós temos hoje de segurança pública, ele é ineficiente para dar uma resposta à sociedade brasileira. As mães, os pais, as famílias que estão em casa sabem do que nós estamos falando. Sabe o medo que tem quando um filho sai para ir para uma balada, quando vai para uma escola, o amiguinho. Existe um medo hoje nas famílias. As mães vivem uma insegurança tremenda de que seus filhos saem e não voltam mais, ou que possam se envolver com a criminalidade porque está colocada aí. Então eu acho que é preciso sim uma revisão, uma atualização e uma inteligência. Me parece que a PEC da segurança pública, ela é um sistema de inteligência, de integração das forças de segurança para garantir uma maior qualidade e essa, senador, pauta tem sido a pauta prioritária do Brasil. O povo brasileiro está completamente preocupado com a insegurança, com o medo que se tem ao andar na rua, com o medo que se tem ao viver no Brasil, que está mesmo uma situação de calamidade. E eu acho que essa é uma proposta que pode ajudar aos estados e aos municípios, mas ao país como um todo, a melhorar, sofisticar e atualizar, tendo essa atuação conjunta, né, trabalhando de maneira unificada. Os estados já se mostraram ineficientes no combate à violência e à criminalidade. É preciso criar uma unidade para enfrentar. O nosso inimigo precisa ser a criminalidade, precisa ser a violência que atinge brasileiros em todos os níveis, em todos os lugares, em todo o território, e eu acho que essa é uma PEC importante que precisa ser olhada com carinho
governo para que nós possamos criar um sistema mais unificado e inteligente para o nosso país? Bom, a deputada Érica Hilton está demonstrando aqui a facilidade como ela comunica, como ela responde com os argumentos. E aqui eu não tenho como deixar de lembrar de uma deputada federal de São Paulo também, tão qualificada quanto você, a Tabata Amaral, que aqui neste programa ela teve a dignidade de apontar os erros que existem na esquerda hoje no governo Lula e que a esquerda precisa refletir e não ficar rachada, às vezes, em pontos cruciais para o partido e para a sequência de um governo que recebeu uma herança maldita. Qual é a sua visão, Érica? Acho que nós todos temos que fazer autocrítica sempre. Acho que todos nós temos que olhar para casa, para dentro de casa e reconhecer que existem coisas que são melhores e coisas que são piores, que nós não acertamos o tempo todo e que muitas das vezes erramos também. Então eu acho que nós temos que parar realmente de ficar brigando muitas vezes entre nós e buscarmos as nossas pautas de consenso e fazermos autocrítica. Eu nunca tive medo da autocrítica. Eu também não. Eu nunca tive medo da autocrítica e acho que toda pessoa pública está passível a ser criticada, a ter atitudes erradas, a cometer equívocos. Nós não somos nem santos, nem máquinas e nem perfeitos. Somos pessoas com culturas, com valores, com trajetórias, com opiniões, com visões e erramos. Erramos. Assim é o governo, assim é a esquerda, assim são as nossas posições. Agora não dá para ficar o tempo todo só numa defensiva sem olhar para dentro e entender aonde é que nós podemos aprimorar e aonde é que nós podemos melhorar. Eu faço isso o tempo todo. Eu me revejo, eu revejo uma opinião que eu dei há 2, 3 anos atrás e de repente chegaram novos argumentos e me mostraram que talvez aquilo da maneira como eu estava pensando não era correto. Eu sempre tive uma convicção, senador, de que nada está escrito numa pedra, sabe? Que é cristalizado e tem que ser assim para sempre. Claro. As coisas mudam. Então eu acho que, de fato, o governo tem uma herança muito ruim e tem um trabalho muito duro para reconstruir e organizar o país. Acho que o governo lida com um Congresso Nacional muito ruim também, que está sempre colocando ali uma faca no pescoço do governo, está sempre chantageando, mas em alguns momentos o governo também comete os seus próprios erros, precisa reconhecê-los para acertar e continuar disputando o coração das pessoas, até para que a gente não veja se avizinhando o inimigo extremista, odioso, que está colocado à espreita. Algo que eu não entendi nesse momento de assuntos factuais, e desculpem aí, cada um tem a sua opinião nas redes sociais, fiquem à vontade, aqui no Pode Cá Liberados, deste domingo, no Comando Nacional da Rede TV e no Comando Mundial em 192 países, dos aplicativos Smart TVs e da Sul TV. Deputada Érica Hilton, por que fica, parece coisa pessoal, pessoenta, por que fica, inclusive nós da imprensa, e lá no Congresso Nacional, fica uma preocupação em não enaltecer as boas notícias que trouxemos da China neste encontro do presidente Lula, que vai em qualquer lugar e é respeitado, diferente de antes, e aí preocupam-se com algo que aconteceu com a primeira-dama Janja. Você sente que ela tem sido injustiçada ou que ela precisa também refletir um pouco sobre a questão que se reclama do isolamento político do presidente Lula? Realmente, senador, lamentável que nós tenhamos distraído a importância da visita à China do presidente Lula com esses ataques que eu vejo, sim, fruto de muita misoginia e ataque à primeira-dama Janja, né? Eu acho que a primeira-dama tem uma postura que incomoda, porque ela não é uma primeira-dama decorativa, ela é uma mulher que tem uma atuação, que tem uma opinião e etc. E eu acho isso positivo, eu acho que isso engrandece a figura da mulher do presidente da República, né? Talvez nessa situação em específico, algum desconforto ocorra, porque nós estamos falando de uma cerimônia muito formal, com muitos ritos, com tudo muito dentro de códigos e etc. E eu até entendo que se cria um estranhamento quando alguém fala ali, toma a palavra. Mas eu não acho que é justificável a quantidade de ataques que a primeira-dama tenha sofrido. Acho que tudo bem estranhar, tudo bem ter uma opinião de que, olha, talvez ali não fosse o momento importante, o momento certo para que a primeira-dama tivesse falado, mas a primeira-dama não cometeu nenhum crime, não foi uma coisa bárbara, muito pelo contrário, ela levou uma questão extremamente necessária, talvez pela formalidade, os encontros diplomáticos,
diplomáticos, com chefes de Estado, né? As pessoas não tomam a palavra quando não. Tem toda uma ritualidade que, de fato, é um protocolo a ser seguido e que talvez pode ter sido quebrado pela primeira-dama. Mas a primeira-dama não quebrou o protocolo para fazer um comentário bobo e ridículo. Ela quebrou o protocolo para fazer uma denúncia necessária, importante. E depois a própria disse que foi importante ter falado. Eu não me calarei para defender as crianças, para defender os nossos adolescentes, que estão virando manequins, marionetes, né? Nas redes sociais, nas plataformas digitais, com incentivos ao suicídio, ao abuso sexual, à exploração, etc. Eu acho que a primeira-dama vem sendo injustiçada. E eu acho que esse episódio não deveria ser o episódio central da visita do presidente Lula à China. Nós deveríamos olhar para as negociações que foram feitas, para os acordos internacionais que foram ali estabelecido. E ok, que a pessoa em casa tem uma opinião, que o jornalista XYZ tem uma opinião de achar que aquele não era o momento ideal. Mas será que ela teria uma outra oportunidade? Será que ela teria um outro momento? Ela estava com o marido dela, que é o presidente da República, e achou que cabia colocar uma fala naquele momento para tratar de uma questão gravíssima. O Brasil é um país que foi denunciado à ONU pela quantidade de meninas de 13 anos estupradas se tornando mãe. A primeira-dama olhou uma oportunidade e não deixou essa oportunidade passar. Eu acho que isso é uma coisa de uma mulher sagaz, de uma mulher esperta. Pode não ter sido no momento ideal, pode ter quebrado um protocolo, mas não é nenhum crime. Não merece esse tipo de julgamento. Não merece. Agora, o triste, deputada Érica Hilton, é o fogo amigo, né? É saber que foi gente do próprio presidente Lula que ali estava, que vazou, né? Que dedurou, né? E que, para mim, presidente Lula, com todo respeito, em nossa relação de 35 anos, o senhor tinha que demitir urgentemente, porque já se sabe quem foi. Sim. Essa é a realidade, eu não posso falar aqui porque não tenho provas, né? Mas que já se sabe, né? Como a notícia chegou até uma jornalista, de gente do próprio Palácio que está lado a lado com o governo Lula, e aí é uma traição imperdoável. Sim.